Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre pilhas. É uma matéria bem comum de cair aí no vestibular. Às vezes o pessoal acha que é muito difícil. Ela é um pouquinho complicada, né? Mas se você entender, você vê que tem bem lógica, tá? Lembrando que se você tiver alguma dúvida em outra matéria, gostaria que nós fizéssemos um vídeo de outro assunto, ou algum exercício que não esteja saindo, pode enviar sua dúvida lá, easyvest.com.br. Apareceu mais bonitinho aí no começo do vídeo. Também, galera de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, nós oferecemos aulas presenciais na casa de vocês ou em algum lugar combinado, né, para ter uma aula personalizada aí. Acesse nosso site, que lá tem todas essas opções. Para entender pilhas, precisa estar extremamente claro o conceito do que é redução e do que é oxidação. Vou pôr aqui em outra folha. Então, redução e oxidação. Tá? Sem saber esses dois é muito difícil entender pilha. Então, o que é redução? Quando fala em redução, é seguro vir na nossa cabeça uma coisa que é aguinha virar metal. Meio tonto, né? Mas é isso que vai ocorrer. Ó. Por exemplo, eu tenho uma solução aqui com íons de cobre. Né? Cobre 2+, é a forma iônica. Lembrando que sempre tem essa carguinha, esse íon de cobre não vai ser o cobre metal. Né? Existe o cobre metal, que é uma barra de cobre, tubos de cobre. Se você transformar ele num íon, ou seja, dá cargas, ele vira forma aquosa. Tá? Então ele vira uma solução. Nem parece mais um metal, você vê uma aguinha lá. Tá? Então o que é redução? É um íon positivo, que era uma aguinha, esse cara vai voltar a virar metal. Como é que escreve isso, tá? Ó, redução tem esse RE, que é de receber elétrons, tá? Então esse cobre, que está na forma aquosa, vai receber 2 elétrons. Por que 2? Porque ele tem duas cargas positivas. Se eu der 2 elétrons, que são negativos, eu neutralizo ele. Ele vira só cobre zero. Quando é zero, a gente não põe nada. Cobre zero é o cobre sólido. Tá? É o tubo de cobre, uma coisa metálica mesmo. Ok? Então, redução é algum cátion com carga aqui positiva recebendo elétrons e virando um metal. Nessa matéria ele vira metal, tá? Mas ele pode receber elétrons e virar gases, virar algumas outras coisas aí, né? Por exemplo, vamos por outra redução aqui, ó. O hidrogênio H+, né? Se é mais, ele está no estado aquoso. Vou até pôr aqui, ó, aquoso. Recebe 2 eletronzinhos. Por que eu pus 2 aqui? Vocês vão ver, tá? Ele vira H2, que é um gás, é o gás hidrogênio, combustível de foguete aí. E é gás mesmo, tá? É gás, gás. Aqui, como hidrogênio só existe na forma de H2, eu preciso juntar 2 hidrogênios, neutralizar essas duas cargas positivas com os 2 elétrons e dando o meu gás hidrogênio. Isso é um pouquinho de revisão. Se tiver alguma dúvida, nos mande um e-mail. Tá? Que isso é matéria cumulativa. Precisa estar claro lá outros conceitos para entender bem isso daqui. Beleza, e o que é oxidação? Aqui tem esse dá, ó. É alguém que dá elétrons. Tá? Em geral, a oxidação vai estar associado com um fenômeno ao contrário. Em vez de você ter um íon, que é aquoso, virando algo sólido, você vai ter algo sólido virando aquoso. Por exemplo, vamos pegar uma placa de zinco. Né? Zinco é um metal. E você pode ter também o zinco na forma iônica, o Zn2+. Novamente, tá? Transformar um metal aqui em íon é um pouquinho de revisão. Se tiver uma dúvida, nos mande um e-mail que a gente te esclarece essa questão. Tá? Mas eu posso ter zinco nas duas formas. Metálico, que é o zinco sozinho, e o zinco aquoso, que é na forma 2+. O que acontece? Ó? Esse zinco sozinho, que é metal, pode virar um zinco 2+. Mas, como ele de zinco, que era antigamente 0, virou 2+,
ele precisa liberar 2 elétrons para equilibrar essas duas cargas positivas. Tá? O pensamento aqui é assim, ó, tem o zinco normal, ele vai liberar, vai dar 2 elétrons, e como ele perde 2 elétrons, que são negativos, ele fica 2 vezes positivo. Tá? Que ele está neutro, perde 2 negativos, fica 2 positivos. Ok? Conceito aí para guardar na cabeça, oxidação é um metal virando aguinha, virando algo que não é um metal. Por exemplo, ferrugem. O que é ferrugem? Muitas vezes o pessoal fala, a minha janela de ferro enferrujou. Ou, os mais cultos falam, a minha janela de ferro oxidou. Né? Oxidar você tem a sua janelinha de ferro, ferro mesmo, e esse ferro vai começar a virar íon, vai deixar de ser ferro para passar a ser aquela ferrugem lá. Tá? Então, oxidação é um metal virando íon, virando algo que não é mais metal. Tudo bem? Para essa matéria de pilhas, a gente pode pode resumir assim, ó, redução é alguém positivo virando alguém metálico, e oxidação é alguém que é um metal e vira positivo, ou seja, vira uma aguinha, vira algo aquoso aqui. Tá? Por até o estado aquoso. E aqui era o sólido. Ok? Não é o conceito certo de oxidação e redução, mas nessa matéria de pilha, isso dá para o gasto para nós. Tá? Beleza, para que isso tudo é importante? Ó? Na pilha, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter uma cuba aqui. Na verdade, você vai ter duas, tá? Desenha as duas aqui, ó. Tem uma cubazinha. Uma cuba é um recipiente aí, tá? E você vai ter outro aqui. O que vai acontecer nesse experimento? Alguém vai oxidar e alguém vai reduzir obrigatoriamente. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Faz quando tem uma cuba com uma solução de zinco 2+. Né? Lembrando que quando tem carga, é solução, é aquoso. Então ele está na aguinha aqui. E na outra cuba eu tenho uma solução de cobre 2+. Né? Aqui essa solução pode ser de qualquer coisa, tá? Pode ser zinco mais, sei lá, SO4 2-, por exemplo. Tá? Sempre precisa ter alguém positivo e alguém negativo. Aqui também, ó, faz conta que o cobre é, sei lá, NO3-. Tá? Sempre numa solução tem que ter alguém positivo e alguém negativo. O que importa pra gente, no nosso exemplo, é que tem o zinco e o cobre. Tá? Esses outros dois aqui, tanto faz quem que for. E eu vou mergulhar nessa solução uma plaquinha de zinco. Zinco sólido. Tá? E aqui vou mergulhar uma placa de cobre. Cobre. Só cobre mesmo. 0 aqui. Tá? Essa é a configuração básica de uma pilha. Tá? Você tem um metal mergulhado numa solução com íons do próprio metal. Então tem uma barra de zinco mergulhada em solução com íons de zinco. Eu tenho uma placa de cobre sólido mergulhada numa solução de íons de cobre. Essa é uma montagem básica de uma pilha, tá? Mais pra frente vocês vão ver por que faz isso, tá? Mergulha um metal no íon do próprio metal. Tá? Por enquanto vamos deixar isso guardado na cabeça. Tá? E aqui ocorre a grande mágica. Ó. Se você colocar um fiozinho metálico ligando essas duas cubas, acredite ou não, isso acontece, tá? Um dos dois, ou zinco ou cobre, vai começar a oxidar e o outro vai começar a reduzir. Tá? Isso foi uma descoberta aí que fizeram, que revolucionou o mundo, né? Você ligar dois metais aí e um começa a oxidar e o outro reduzir. Lembra, oxidação e redução é um receber elétrons e um dar elétrons. Tá? Para que isso é útil? Porque nesse fiozinho vai começar a passar uma corrente elétrica. Que é a tal da pilha que a gente usa, né? Para alimentar aí iPhones, iPods. É interessantíssimo para a gente que passe uma corrente elétrica
para dar energia para os nossos equipamentos. E agora entra a grande questão, né? Qual desses dois átomos, o zinco ou o cobre, vai oxidar e qual vai reduzir? Lembrando, né, que sempre um tem que reduzir e um tem que oxidar. Tá? Tem que ocorrer as duas situações. Como é que você descobre quem que reduz e quem que oxida? Você tem que olhar na tabela dos potenciais de redução. Tá? Isso deve ter no livro, no caderno de vocês, ou eles devem dar na prova. Tá? Vocês não são obrigados a decorar isso. Tá? Essa tabela, o que vai importar para a gente, nessa tabela que eu tenho, é esse lado direito. Tá? Esse daqui, ó, que é a tabela que fala dos potenciais de redução. Tá? Que ele dá tanto o potencial de redução quanto de oxidação. Foi definido aí nos livros que sempre a gente vai fazer nosso estudo em função do potencial de redução. Ok? Então a gente vai olhar para essa tabela. O que essa tabela fala? Que quem tiver o número maior, aqui, ó, mais positivo, né, os números maiores tendem a reduzir mais. Lembrando que redução é um cátion, ou seja, um negócio que está na forma aquosa, na aguinha, virar um sólido. Tá? Então, quem tiver maior potencial de redução vai tender a uma aguinha na forma aquosa virar um sólido, um metal, um negócio duro. Tá? Quanto menor, menos 3, menos 2, mais esse cara vai tender a, de um metal, virar algo aquoso, virar algo iônico. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Quem que são os dois competidores? O zinco e o cobre. Qual dos dois reduz e qual dos dois oxida? Vamos dar uma olhada no zinco aqui e no cobre também. Vamos lá na tabela. Ó, o zinco está aqui. Cadê o zinco? Aqui, ó, nessa linha. Tá? E o cobre está aqui. Ó. Dá uma olhada no potencial do zinco, ó, é menos 0,76. Tá? Lembra que a gente sempre olha para o potencial de redução. Dá uma olhada para o potencial do cobre, é mais 0,34. Tá? Como a gente está falando de potencial de redução, como o cobre é maior do que o zinco, o cobre reduz. Então já vamos tirar nossa conclusão. O cobre reduz e o zinco, né, quando um reduz, o outro tem que oxidar. Ou seja, o cobre vai tender a acontecer isso, ó, da forma aquosa virar forma metálica, e o zinco vai tender a ocorrer isso, ou seja, da forma metálica virar aquosa. O que isso implica na nossa pilha? Deixa eu apagar aqui, pessoal, rapidinho, esse negócio aqui. Tá, o que isso vai implicar para a gente? Né? Que conclusão que a gente tirou, então? Que o zinco oxida e que o cobre reduz. Ou seja, se o zinco oxida, lembra lá, a oxidação é metal virando íons. Ou seja, essa plaquinha de zinco metálica vai começar a se desfazer e virar íon aquoso. Então, com o tempo, você vai observar essa barrinha de zinco metálico se desgastando. Esse negócio vai começar a corroer, ó, vai virar um negócio pequenininho aqui, vai diminuindo. E o cobre que a gente viu que vai reduzir, o que é redução? É algo aquoso, iônico, virar metálico. Então, ao longo do tempo, você vai vendo essa plaquinha aqui incrustando o metal de cobre, porque esses íons de cobre estão virando cobre metálico. Tá? Lembrando aqui da nossa segunda tela, né? Redução é algo aquoso virando sólido e oxidação é algo metálico virando aquoso. Então, com o tempo, você vai ver o zinco oxidando, essa placa de metal vai desgastando e o cobre reduzindo. Essa placa de cobre vai aumentando porque esses íons vão virando cobre metálico. Aqui já dá para a gente tirar uma conclusão legal, né? Se o zinco está oxidando, significa que o metal está virando cátion. O que vai acontecer com essa solução aqui? Né? Como tem o metal virando solução, virando cátion,
essa solução vai ao longo do tempo ficando mais concentrada. Ou seja, vai formando cada vez mais zinco 2+, e desformando o zinco metálico. Aqui é o contrário, né? O meu cátion de cobre vai virando cátion sólido, metal. Então, essa solução vai ficando cada vez menos concentrada. Isso é meio ruim, né? Você não quer que na sua pilha, ao longo do tempo, uma solução fique mais concentrada e outra menos, senão você está meio que desequilibrando a concentração de íons. O que a galera faz para tentar evitar isso? A gente vai colocar um tubinho, tipo um canudinho, que se chama de ponte salina. Tá? Essa é a tal da ponte salina. Qual que é a função dela? É permitir... Então vamos lembrar, o que está acontecendo? Eu estou tendo cada vez mais concentração de zinco. Né? E aqui está acontecendo cada vez menos concentração de cobre. Para evitar que isso aconteça, e uma solução fique mais concentrada que a outra, essa ponte salina tem uma soluçãozinha aqui, né, em geral, nessa pilha aqui de cloreto de potássio, K+ e Cl-. Então, essa solução que está perdendo carga positiva, eu vou ter esses íons de cloro que são negativos. Aqui tem uma solução, tá, pessoal, de cloreto de potássio. Então, eu vou ter uma migração aqui de íons Cl, desculpa, pessoal, de íons K+. Tá? Porque ela está perdendo cobre positivo, eu vou migrar um cátion positivo para tentar equilibrar e dar mais cargas positivas. E para esse sistema, esse Cl que é menos, vai começar a migrar para tentar neutralizar esse excesso de zincos positivos que eu tenho desse lado. Tá, essa é a função da ponte salina, é equilibrar, é causar um equilíbrio iônico. Tá? Às vezes cai em teste aí uma pergunta, qual que é a função da ponte salina? É fazer um equilíbrio iônico para evitar ou mitigar um pouco que uma solução fique mais concentrada que a outra. Aqui na ponte salina, não só os íons que você fez essa ponte salina migram, tá? Um pouquinho desses íons positivos que estão ficando em excesso vão conseguir migrar para a ponte salina lá para outra solução. Tá? E um pouquinho desses íons aqui negativos vão conseguir migrar lá para outra solução. Tá? Lembrando que são os negativos que migram, porque essa solução está começando a ficar com muito íon positivo. Então esse negativo vai se sentir atraído a se mudar lá para onde tem muito positivo. Né? Lembrando que sempre um positivo aí atrai um negativo. Beleza, vou dar uma apagadinha aqui, tá? Tem mais algumas coisinhas importantes sobre a pilha. Seguinte, esses metais aqui, ó, que a gente colocou no começo, o zinco e o cobre, eles se chamam eletrodos, tá? Eletrodo é essa plaquinha de metal, ou de zinco ou de cobre que eu ponho. Essa placa no qual está ocorrendo oxidação do zinco, a gente dá o nome específico de anodo ou ânodo. Tem gente que põe ânodo, eu prefiro chamar de anodo. Tá? Então, anodo é a placa no qual ocorre oxidação. Lembrando que oxidação é metal virando íons aquosos. Tá? Por isso que você vê o desgaste da placa. E aqui esse eletrodo que está ocorrendo redução, a gente chama de catodo. Tá? Então, catodo é o eletrodo no qual ocorre redução. Lembrando que redução é íons aquosos virando metal novamente. Tá? Uma boa forma de decorar é o seguinte, ó, anodo começa com vogal e oxidação é vogal. Então, anodo é onde ocorre a oxidação e catodo é consoante, o C, redução é consoante. Então, catodo é onde ocorre redução. Tá? E no caso da pilha, foi estabelecido que o anodo é o polo negativo e o catodo é o polo positivo. Né? Já viu a pilha lá do Duracell, que tem um polo negativo e outro positivo? São esses polos, tá? No negativo é onde está ocorrendo oxidação e no positivo é onde está ocorrendo redução.
Cuidado, mais para frente vai ter uma matéria de eletrólise que esses sinais mudam, tá? Na eletrólise o anodo é positivo e o cátodo é negativo. Mas estamos em pilhas, vamos trabalhar com esses mesmos. E uma última coisa aqui importante para a gente é, nesse fiozinho aqui que a gente desenhou, lembra, a gente falou que está correndo elétrons. Os elétrons estão indo desse eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, ou ao contrário, do cobre para o zinco. Aqui é só lembrar, né? O zinco é quem está oxidando, então ele está dando elétrons. Quer dizer que está saindo elétrons dessa plaquinha de zinco. E o cobre está reduzindo, está recebendo elétrons. Então os elétrons estão indo para a placa de cobre. Tá? Então o sentido dos elétrons aqui é da placa de zinco aqui para a placa de cobre. Na verdade, os caras lá no primórdio dos estudos fizeram uma besteira, até hoje eu não sei exatamente porquê, mas quando os elétrons estão indo nessa direção, eles falam que a corrente elétrica está indo para a esquerda. Bizarro, né? Foi definido ao contrário, tá? Então, apesar dos elétrons estarem indo para a direita, eles definiram que a corrente elétrica está indo para a esquerda. Tá? Cuidado aí que está ao contrário, essa notação, todo mundo aprende ao contrário, foi definido ao contrário, e não tem muito como escapar. Tá? Então, o sentido verdadeiro dos elétrons são para a direita, mas na hora que você fala, olha, a corrente elétrica, ela está indo para a esquerda aqui. Tudo bem? Vamos lá então fazer uns exercícios, tá, de aplicação. Está faltando a gente ver uma última coisa, que é calcular a DDP dessa pilha, a voltagem dessa pilha. Né? Já viu lá a pilha de 9 volts, pilha de 12 volts? Tem como você calcular. Tá? A gente vai fazer isso direto num próprio exercício aí. E aí a gente vai ver como é que calcula essa DDP. Lembrando, pessoal, que o mais importante aqui da nossa aula são esses exercícios. Tá? Não só vocês assistirem agora, mas depois vocês tentarem sozinhos fazer, ver se está tudo claro, se os conceitos e fórmulas estão tudo ok. Beleza? Força lá, qualquer coisa dá uma pausa aí, toma um cafezinho, dá uma dormidinha e vamos que vamos. Beleza, então dá uma lidinha aí nesse exercício, tá? Vê o que você acha, tenta se familiarizar com ele. Tá? Eu prefiro, pessoal, sempre que tem um exercício de pilha, fazer um desenho aqui das cubinhas, tá? Acho que fica mais fácil de entender, mais fácil de visualizar. Você vê assim como um panorama, fica bem mais tranquilo de entender o que está acontecendo. Beleza, esquema básico de uma pilha, né? São duas cubinhas, um metalzinho mergulhado aqui, ligado num fiozinho, e um metal mergulhado ali. Também tem a ponte salina, tá? Mas não vou desenhar ela porque ela é mais um conceito, tá? Para contas assim, ela não é tão importante. Então a gente vai ter uma pilha de zinco e cobre. Primeira pergunta, né? Quem dos dois vai oxidar e quem vai reduzir? Aqui, pela própria fórmula que ele deu, já dá para a gente saber. Não, tá vendo que você tem zinco sólido? Após a reação vira zinco aquoso. Lembra, quem que de sólido depois vira aquoso é quem está sofrendo oxidação. Tá? Ou seja, eu tenho um metal virando água, aguinha, água aquoso. Então, ao longo do tempo, supondo aqui, por exemplo, que essa é a placa de zinco, se eu deixar essa pilha reagir, eu vou ver essa placa de zinco desgastar. Tá? Porque eu tenho zinco sólido, que é a placa, com o tempo virando zinco aquoso, que é essa soluçãozinha ó, de zinco. Tá? Então, eu sei que o zinco está oxidando. Então, esse cara aqui oxida. Lembra, quem oxida, vogal, é o anodo. E, portanto, ele é o polo negativo da pilha. Tá? O cobre não. O cobre tem o cobre aquoso, que após a reação vira cobre metálico. Né? Esse conceito de aquoso virando metal é o conceito de uma redução. Então, ao longo do tempo, você vai vendo incrustar um pouco de cobre metálico, porque esse cobre aquoso está reduzindo e virando metal. Ora, pois, esse é o cátodo
né? Consoante, portanto ele sofre redução e ele é o polo positivo na nossa pilha. E para onde está o fluxo de elétrons, né? Sempre vai do que oxida, do que dá, para o que recebe. Então o fluxo de elétrons está para cá. Ó. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. O zinco metálico é o cátodo? Não, o zinco é o anodo. O íon cobre sofre oxidação? Não, né? O íon cobre sofre, o cobre aqui sofre redução. O zinco metálico aumenta de massa? Olha lá, o zinco metálico diminui de massa, né? Ele vai desgastando. Então não. O cobre é o agente redutor? Aqui, pessoal, entra um conceito que a gente ainda não viu. O cobre a gente viu que sofre redução. Tá? E aqui é o contrário. Ó. Quem sofre redução, a gente fala que esse cara é o agente oxidante. Tá? Sempre que tiver essa palavrinha agente, é o contrário do que ele sofre. Então, se o cobre sofre redução, ele é o agente oxidante. E quem sofre oxidação, que no caso aqui é o zinco, ele é o agente redutor. Tá? Por quê? Porque agente é o que faz o outro acontecer. Então, o cobre que sofre redução, ele é o agente que faz o zinco oxidar. Tá? Tipo, o agente que faz o outro acontecer a oxidação. E, no caso, o agente redutor é o que faz o outro reduzir. Tá? Então, no caso aqui, o cobre que sofreu redução, ele é o agente oxidante. Então, o cobre não é um agente redutor, é oxidante. E a última aqui, né, que é a única que pode estar certa, os elétrons passam dos átomos de zinco para os de cobre. As plaquinhas de cobre, né? De fato, os elétrons estão indo lá do zinco para o cobre. Então, alternativa E. Vamos para o próximo. Vai lá, dá uma lida, se habitou com o problema, vê o que você acha. Beleza, então ele deu uma pilha para a gente aqui, que é uma pilha de Ag, que é prata, e cobre. Tá lembrando, pessoal, que a solução não importa aqui que tem o NO3. O que importa é que tenha o Ag, que é o que tem na placa, e o que importa é que tenha o cobre, que é o que tem na plaquinha ali, no eletrodo. Tá? Não importa que aqui é nitrato, poderia ser sulfato, alguma outra coisa. Tá? O que importa é que na solução tenham íons de prata e íons de cobre. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa descobrir aqui é quem vai sofrer oxidação e quem sofre redução. Né? Qual plaquinha vai se desgastar e qual plaquinha vai incrustar metal lá. Tá? Então, ó, cobre e prata. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabelinha de potenciais e procurar os dois. Ó. Então, o cobre estava aqui mesmo, né? Cobrezinho aqui. Se olhar a prata ou a G, ela está aqui, ó. Tá vendo que nesse caso o potencial de redução da prata é maior que o potencial de redução do cobre. Quer dizer que a prata, vou deixar até aqui, ó, a prata vai reduzir porque ela tem um potencial maior e o cobre vai oxidar porque tem um potencial menor. Tá? Guarda isso na cabeça. Então, sabendo que a prata reduz, lembra, redução é íons virando metal. Então, ao longo do tempo, você vai vendo formar uma incrustaçãozinha de prata aqui, que são esses íons virando metal. E se o cobre oxida, oxidar é o quê? É o metal virando íon. Então, ao longo do tempo, você vai vendo esse cobre se desgastar. Então, essa plaquinha vai ficando corroída ao longo do tempo, porque essa plaquinha de metal está virando cobre aquoso. Ok? Então, vamos ver. Ó, a alternativa 1 é a reação global da pilha é. Vamos ver o que essa reação está falando. Ela está falando que o cobre, só cobre metálico, após a reação vira cobre iônico. Tá certo, né? Ó, cobre metálico vai virando cobre iônico, ele vai oxidando. E ele fala que a prata, que é iônica, água, ao longo do tempo está virando placa metálica,
prata metálica. E é verdade, né? A gente viu que isso acontece. Então, essa ação aqui está certa. Ah, só pessoal, se vocês quiserem saber como chega nessa reação, é o seguinte, ó, vamos fazer a reação de redução aqui. Tá? Isso chama reações parciais da pilha. Tá? Lembra que a gente viu que a prata reduz? Então, o que é redução? É um íon recebendo elétrons e virando metal, só G, sólido aqui. E aqui é aquoso. Como é que é a reação de oxidação de quem está oxidando? É o contrário, né? É uma coisa de metal virando um íon e liberando elétrons. Tá? Por que aqui eu pus 2? Se você der uma olhadinha lá na tabela de íons, tá? Se você não tem essa tabela, nos mande e-mail que a gente te envia. Tá? O cobre, na maioria das vezes, ele assume uma carga 2+, quando ele ioniza. Então, se ele tem 2+, ele precisa liberar 2 elétrons, que são negativos, para equilibrar. Tá? Se ele libera 2+, se ele vira 2+, ele precisa liberar 2 elétrons aqui. Ok? Então, essa é a reação de redução e a reação de oxidação que está acontecendo nessa pilha. Quando você somar isso tudo, o que é somar? É juntar essas duas equações. O que vai acontecer? Aqui tem um segredinho, tá? Sempre antes de somar, eu preciso que a quantidade de elétrons aqui e aqui sejam iguais. Tá vendo que eu tenho 1 aqui e 2 aqui? Isso é ruim. O que eu faço? Eu multiplico essa primeira equação por 2. Pode fazer isso, tá? Então, aqui vira 2, aqui vira 2 e aqui vira 2. Tá? Então, se aqui eu tenho 2 elétrons e 2 elétrons, eu posso, como um está à esquerda e o outro está à direita dessa flechinha, né? Aqui está à direita, aqui está à esquerda, um pouquinho de lei de Hess, né? Não sei se vocês tiveram, eu posso cortar esses 2 elétrons. Tá? O objetivo é sempre esse, eliminar os elétrons. Então vai ficar, ó, do lado esquerdo sobra esse 2Ag+, e do lado esquerdo aqui sobra esse cobre sólido. E agora a setinha, quem está do lado direito, ó, são os 2Ags mais esse CO2+. Tá? Essa é o que a gente chama de equação global da pilha. É o que está acontecendo no final das contas. Que é exatamente essa equação que ele deu para a gente. Beleza, vamos lá para a segunda alternativa. Então, o eletrodo de prata, ou seja, esse daqui, é o polo positivo. Lembra lá, pessoal, que a gente viu? Que a prata... Vamos voltar lá? A prata está reduzindo nesse problema, né? E o cobre está oxidando. Então, se a prata reduz, então a gente aqui sabe que ocorre redução, ela vai ser o catodo, né? Consoante R com consoante catodo. E na pilha o catodo é positivo, né? Como a gente já falou. Então essa prata é o polo não positivo. Desculpa, ela é o polo positivo. Isso está certinho. Lá no terceiro, no anodo, ocorre oxidação, é verdade, né? Vogal com vogal, anodo com o O. No anodo ocorre oxidação do cobre, né? Se esse cara aqui era o catodo, esse só pode ser o anodo mesmo, que é onde ocorre oxidação. E é a plaquinha de cobre mesmo. Então essa também está certa. Vamos lá, a concentração de íons Ag+ irá diminuir. Lembra aqui? O Ag está sofrendo redução. Redução é íon virando sólido, virando metal. Então, ao longo do tempo, esses íons de cobre estão diminuindo, estão reduzindo para virar metal. Então, realmente, as concentrações do íon de Ag+ diminuem. E a massa da barra de cobre irá diminuir. Lembra lá? Como o cobre é o que está oxidando, e oxidação é metal virando
íons, realmente essa plaquinha, como já está desenhado, vai diminuir, né? Então a massa da barra de cobre vai diminuir. Então estão todas corretas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa E. Bora pro próximo. Aqui então, pessoal, a gente vai ver aquilo que a gente falou no começo do vídeo, tá? Ele está pedindo ΔE da pilha. Tá, o ΔE é o que a galera chama de DDP, diferença de potencial. Ou voltagem, né? Já viu? Ah, a voltagem da pilha é de 9 volts ou 12 volts. Esse ΔE, como é que você calcula a voltagem que uma pilha te dá? Tá, vai ser sempre o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor que existir. Tá, maior, aqui está escrito menor, tá? Então você pega o maior potencial de redução, tá? Lembra que a gente combinou aqui na tabelinha que o nosso potencial que a gente sempre vai usar é de redução, tá? Não de oxidação. Então, ΔE de uma pilha é o E maior menos o E menor. Aqui então tem duas substâncias, dois átomos. Ó. Tem o níquel, tem a prata. E ele dá aqui ó, que o potencial de redução da prata é de 0,8 e o potencial de redução do níquel é de 0,24. Como é que a gente faz o ΔE? É o E que for maior. Quem que é o maior dos dois? Né? O 0,8. Então é o 0,8 menos o menor. O menor é menos 0,24. Tá? Cuidado que aqui fica menos da fórmula. Menos. E o menos 0,24, que é o do níquel que já existia. Então, isso dá 0,8 mais, né, menos com menos, 0,24. Fizer essa continha ali, dá 1,04 volts. Então, essa pilhazinha que ele montou aqui é uma pilha que fornece 1,04 volts. Ou seja, alternativa A, B só, né? E agora ele pergunta quem que é o catodo e quem que é o anodo. Lembra, pessoal, pelo potencial de redução, que é esse potencial dessa tabela, que ele já deu para a gente lá, tá? Então não precisaríamos dessa tabela. O que tiver maior potencial de redução vai reduzir. Então a gente sabe que desse exercício a prata aqui reduz, porque o potencial dela é maior. E o níquel tem um potencial de redução menor. Então, o níquel é o que vai oxidar. Oxidação. Lembra, quem reduz, consoante, é o catodo. Tá? Consoante com consoante. E quem oxida é o anodo. Vogal com vogal. Então, o catodo é a prata. Então, o catodo é a prata e o anodo é o níquel. Então, ó, alternativa A, 1,04 volts, o catodo é a prata e o anodo é o níquel. Legal, vamos lá para o próximo. Força aí, pessoal, que já estamos acabando aí os nossos exercícios. Beleza, nesse exercício aqui ele vai dar duas pilhas, tá? Essa primeira pilha aqui, do primeiro quadro, e essa segunda. Sem ver o que ele está perguntando, já vamos calcular as principais informações de uma pilha, que é o quê? Quem é o catodo? Lembrando que catodo é polo positivo. Quem que é o anodo? Ou seja, polo negativo. E qual que é a DDP da pilha? Tá? São as principais informações aí. Só lembrando, tá, pessoal? Catodo é aquele eletrodozinho que ao longo do tempo vai incrustando, vai aumentando. Tá? Anodo é aquele polozinho que ao longo do tempo vai diminuindo, né? Lembra aqui, ó, catodo vai incrustando, vai aumentando. Anodo é o que vai reduzindo, é o que vai reduzindo, não, vai oxidando, vai desgastando esse eletrodo, tá? Guarda esse conceito na cabeça que é bem importante. Vamos lá então calcular essas três coisas dessa primeira pilha, ó. Quem que é o catodo? Catodo, consoante, é o que reduz, né? Quem que vai reduzir então? O alumínio ou o enxofre?
É só ver quem tem potencial maior. Cuidado aqui que os dois são negativos, tá? Então, o maior dos dois é o que for menos negativo. Ok? Menos 1,66 e menos 0,48. O maior dos dois é o que for menos negativo. Então, nesse caso, o catodo, que é quem reduz, ou seja, tem maior potencial, é o enxofre. E quem que oxida? É quem tem o menor potencial, é o alumínio. Ou seja, catodo reduz, eu estou formando enxofre metálico, enxofre sólido. Tá? Enxofre não metal, tá? A gente forma que a formação de enxofre sólido. E esse cara, que é o anodo, que oxida, ele de metal está virando íons. Então estou vendo a formação cada vez mais de íons, ou seja, está desgastando a plaquinha de alumínio. Como é que é a DDP, né? DDP é o potencial maior menos o menor. Então, o maior dos dois é esse daqui, que é o menos negativo. Então, ΔE é o menos 0,48 menos o menor, que é menos 1,66. Ah, então, aqui dá menos 0,48, menos com menos dá mais 1,66. Dá lá 1,66 menos 48, 1,18 volts. Então, o ΔE dessa pilhazinha 1 aqui, ó, 1,18 volts. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para essa segunda pilha. Ó. Quem que é o catodo? Tá? Eu nem estou vendo se ele perguntou isso, mas vamos calcular só para a gente ir vendo os conceitos aí. Tá? DDP. Então, quem que é o catodo? Lembra, catodo sofre redução, consoante. Então, o que tem maior potencial aqui é o cobalto. Então, cobalto é o catodo. O anodo, vogal, sofre oxidação. É o que tem menor potencial. Então, é o zinco, no caso. E a DDP é o potencial maior, 1,84, menos o menor. Então, menos 0,76. Né? Então, dá 1,84 mais 0,76. Então, dá 1,84 mais 0,76 dá 2,6 volts. Tá? Então, a DDP dessa pilhazinha aqui é 2 volts, 6. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, então. Ó. A FEM, pessoal, FEM é a mesma coisa que DDP, tá? FEM significa força eletromotriz, uma coisa que DDP. Então, a DDP da pilha 1 é menor do que da pilha 2. Verdade, né? Pilha 1 é 1,18, o da 2 é 2,6. Verdadeira. Vamos ver as outras porque que estão falsas. Ó. O eletrodo de alumínio é o catodo na pilha 1. Não, né? A gente viu que o alumínio é o anodo. Então tá errado. O eletrodo de cobalto é o anodo na pilha 2. Não, né? Ó, o cobalto é o catodo na pilha 2. A notação química da pilha 1 é... Tá, essa notação é o seguinte, pessoal. Esses dois tracinhos significam a ponte salina. Quem está do lado esquerdo é quem é o anodo. Tá? Quem está do lado esquerdo aqui da ponte salina. E quem está do lado direito é o catodo. A gente viu que na pilha 1, o anodo é o alumínio. Né? Ele fez uma salada mista aqui. Ele misturou alumínio com enxofre. Tá errado, tá? Desse lado esquerdo deveria estar só o alumínio. E desse lado direito, que seria o catodo, deveria estar só enxofre. Ele misturou alumínio com enxofre. Aí tá completamente errada essa notação da pilha. A gente vai fazer um outro exercício aí para ver melhor, tá? Essa notação. Mas tá errado aí. E o zinco sofre redução. A gente viu que na pilha 2 o zinco é o anodo. Lembrando, com vogal, o anodo sofre oxidação, não redução. Então, a alternativa correta aí é a alternativa A. Beleza, vamos lá para o nosso penúltimo exercício de hoje.
dá uma lidinha aí, se familiariza com o problema e vamos que vamos. Beleza, então ele dá uma tabelinha aqui, ó, com os potenciais de redução. Tá? Ele afirma aqui, né, redução. Que de cara a gente já sabe, né, que desses três, a prata, que tem o maior potencial, é o que mais tende a reduzir. Né? Lembrando que redução é a aguinha virando metal, virando sólido. Tá? E desses três, o que mais tende a oxidar é o que tem o menor potencial. Então, o ferro é o que mais tende a, de ferro sólido, barra de ferro, virar um ferrinho aquoso, aí, desfazer e virar íons. Tá? Ou seja, uma barra de metal de ferro vai deixar de ser uma barra de ferro. Né? Vai virar aguinha, vai virar ferrugem aí. Ok? Vamos lá ver então as alternativas que ele dá pra gente. Ó. Primeira, quando se mergulha uma lâmina de ferro metálico numa solução de cobre 2+, então vamos desenhar. Ó. Eu tenho aqui uma solução de cobre 2+, tá? E eu vou mergulhar uma placa de ferro aqui. Ocorre deposição de cobre metálico sobre o ferro. Ou seja, deposição de cobre metálico significa que esse cobre aquoso está virando cobre metálico. Ou seja, ele está afirmando aqui que o cobre está reduzindo. Né? Redução é a aguinha íon virar metal. Então ele está perguntando para a gente, é verdade que o cobre vai virar metal? Em outras palavras, é verdade que o cobre vai reduzir? Se você olhar nessa tabela, o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do ferro. Então, de fato, o cobre reduz e o ferro oxida. Então, nesse experimento 1, de fato, o cobre vai estar reduzindo, virando metal. E esse ferrozinho, essa barra de ferro, vai estar virando íons de ferro. Você vai ver essa barra aqui com o tempo desgastar de ferro, vai ter cada vez menos ferro, mas vai ter cada vez mais uma incrustaçãozinha aqui de cobre. Né? Você vai ver um negócio mais ou menos assim. Ó. O ferro aqui é o azulzinho, que está desgastando, ele está oxidando, mas ao mesmo tempo está formando uma incrustação de cobre metálico aqui. Okay? Vai ver um sorvete napolitano lá, vários sabores. Beleza, então essa alternativa 1 aqui está certinha, né? É isso mesmo o comportamento que a gente esperava. Vamos ver a segunda. Ó. Quando se mergulha um fio de cobre metálico... Vou desenhar aqui então, tá, pessoal? Então, quando se mergulha um fio de cobre metálico, então você tem cobre metálico, numa solução contendo íons de prata, então tem uma soluçãozinha aqui de íons de prata, ocorre deposição de prata metálica sobre o fio de cobre. Ou seja, ele está afirmando que essa prata vai começar a virar metal e incrustar aqui no cobre. Em outras palavras, ele está falando a prata está reduzindo. Vamos ver se isso é verdade? Então, entre prata e cobre, a prata tem um maior potencial do que o cobre. Então, de fato, a prata vai reduzir, ou seja, ela vai começar a virar metal, e o cobre, por ter o potencial menor, vai oxidar. Você vai começar a ver íons cobre 2+ sendo formados. Mesma coisa no anterior, tá? Então, a plaquinha de cobre, vou representar pela azulzinha, vai começar aqui a diminuir e vai incrustar um pouquinho de prata, sorvete napolitano. Tá? Então, a alternativa 2 também está certinho. E a terceira aqui, se for montada uma pilha com os pares ferro, ferro 2+, o que significa? Que ao mesmo tempo você vai ter uma plaquinha de ferro, ferro mesmo, mergulhado numa solução de ferro 2+. Tá? É isso que quer dizer. E cobre 2+ e cobre. Então, vou ter outra solução de cobre 2+, aquoso, e uma plaquinha de cobre. Um eletrodo de ferro metálico funcionará como anodo. Então, ele está construindo uma pilha, basicamente, ó, de ferro com cobre. Vamos ver quem que reduz, se é o ferro ou o cobre. Né?
Se olhar aqui, ó, o cobre tem potencial de redução maior que o do ferro. Então a gente sabe que o cobre aqui vai reduzir e o ferro vai oxidar. Lembra? Vogal aqui, se o ferro oxida, quer dizer que esse eletrodo de ferro é o anodo. Tá? Então, o eletrodo de ferro funcionará como anodo. Verdade também, né? Então, alternativa E, ó. 1, 2, 3 estão certinhos aí. Beleza. E o último de hoje aí, para a gente encerrar essa matéria de pilhas, é o seguinte. Legal, então aqui a gente vai retomar, pessoal, aquilo que a gente falou, essa notação de pilha, tá? Lembrando que esses dois tracinhos é a ponte salina. Quem está do lado esquerdo representa o anodo. E quem está do lado direito representa o catodo. Tá? Então, quando ele dá essa notação, ele já está falando, ó, o anodo é o zinco e o catodo é o CD, é o cádmio, tá? Ou seja, anodo, oxidação, né? Então esse zinco, que é zinco aqui, metálico, está oxidando, virando zinco 2+, e 2 elétrons. Esse cádmio está, consoante, está reduzindo. Redução, então, é o cátion recebendo 2 elétrons, aqui, porque tem 2, né? Virando cádio metálico. Tá? Que é 2+, olha, até falou aqui que é 2+ mesmo, tá? Então, essa anotação aqui, ó, já estragou a pilha, né? A gente já sabe tudo. A gente já sabe que o zinco é o anodo, polo negativo, e o cádmio é o catodo, polo positivo. Né? Vamos desenhar rapidinho essa pilha aqui, então. O que está acontecendo? Ó? Eu vou ter aqui uma plaquinha de zinco mergulhada numa solução de zinco. Eu vou ter uma cuba aqui de cádmio, solução de cádmio, e uma plaquinha de cádmio. Liga um fiozinho. A gente sabe que o zinco está oxidando, então essa plaquinha de zinco ao longo do tempo vai diminuir aqui, né? Então, ao longo do tempo, essa plaquinha de zinco corrói. E o cádmio, que está reduzindo, ao longo do tempo você vai ver uma incrustação de cádmio sendo formada aqui, que são esses íons virando metal. Ok? Vamos já calcular a DDP dessa pilha, o ΔE. Lembra lá, pessoal? ΔE é sempre o maior menos o menor. Quem que é o maior aqui? Né? Como são os dois negativos, o maior vai ser o que for com o menor número, né? O 0,40. Então, ΔE é menos 0,40 menos 0,76. Então, menos com menos dá menos 0,4 mais 0,76, que dá 0,36 volts. Pilha fraquinha, né? 0,36 volts. Vamos dar uma olhada aqui, então, nas opções. Potencial da reação é menos 1,16 volts. Não, né? É 0,36. Potencial da reação é menos 0,36. Não, é mais 0,36, né? Potencial é 1,16. Não, né? Esse cara gosta aqui de ficar fazendo afirmação errada. Lá, a reação é... O que essa reação está dizendo? Que o cádmio de aquoso, de íon, está virando sólido. E é verdade, né? Lembra, o cádmio aqui vai começar a incrustar, porque ele reduz. Então, de fato, de aquoso vira sólido. E o zinco, lembra lá, o zinco oxida, então a plaquinha de zinco vai diminuindo. Ou seja, o zinco sólido, zinco na placa, vai virando zinco aquoso, zinco iônico. Essa reação está certinha com o que a gente esperava, então essa D está certa. Essa E está errada, né? Aqui ele está falando que zinco aquoso está virando zinco sólido. Não, né? A gente sabe que o zinco oxida, ocorre o contrário. O sólido, a plaquinha, está virando íons. E o cádmio também, né? A gente sabe que não é cádmio sólido virando íon, é íon virando cádio sólido. Cádmio sólido. Essa reação está errada. Então a alternativa D é a correta.
Ok, pessoal, dá uma tentada fazer esses exercícios sozinhos, vê se está tudo claro. Qualquer coisa, assiste de novo aí as partes do vídeo. Qualquer coisa, envie para nós sua dúvida no nosso site. Estamos à disposição aí. Ok, pessoal, até a próxima.